Boa tarde. A aula de hoje a gente vai falar sobre máximos e mínimos, né? Valores máximos e mínimos. E como que a derivada, né, interfere nesses máximos e mínimos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir, né, o que seria um máximo e um mínimo. Então, a gente diz que seja C o número do domínio de uma função, né? Então, f de C é máximo absoluto, tá? De F. De F. Se f de x menor ou igual a f de C para todo x no meu domínio, tá? E é um mínimo absoluto de f se f de x é maior ou igual ao f de C para todo x no meu domínio, tá? Então, a ideia de máximo e mínimo é bem intuitiva, né? O máximo absoluto é aquele valor ali onde todo f de x é menor do que ele, né? E o mínimo absoluto é a mesma coisa, onde todo f de x, no caso, é maior do que ele, né? Nota que quando a gente tem essa ideia de absoluto, tá? A gente, a condição, né, é que vale para todo x do meu domínio. A gente tem também uma outra ideia de máximo e mínimo, que é de máximo e mínimo local. Então, nas mesmas condições, né? O número f de C é um máximo local de f se f de x é menor ou igual a f de C para x próximo de C, tá? Então, agora, eu tô olhando só para os valores de x ali pertinho do C, né? Eu não tô olhando para o meu domínio inteiro. A mesma coisa para o meu mínimo absoluto. Perdão, meu mínimo local. Então, a diferença aqui é que o absoluto eu tô olhando para todo o domínio da minha função. O local é quando eu tô olhando ali só para pertinho do meu ponto C, tá? Vamos ver um exemplo aqui bem direitinho disso. Aqui eu tenho uma função que eu vou chamar de f de x, tá?
E aqui são alguns valores de f de x. A, B, C e D. Tá? Então, se eu olhar aqui para essa função, né? Se eu olhar para o meu ponto aqui, f de A, ele é um máximo local, né? Porque se eu observar só esse pedacinho aqui perto de a função aqui, só nesse pedacinho aqui perto de A, né? Ó, ele é um máximo, né? Esse ponto aqui é o maior deles, só nesse pedacinho aqui em amarelo. Se eu olhar aqui a minha função só nesse pedacinho amarelo. Claro que se eu olhar minha função toda, né, o domínio inteiro, eu tenho outros valores aqui que são maiores do que o f de A. Mas nesse caso aqui, só esse pedacinho amarelo, que é pertinho aqui de A, eu tenho todo mundo menor do que o f de A. Deixa eu... Aqui. Aqui eu tenho f de A, né? Aqui o meu f de B. Aqui. F de C. E aqui embaixo, descer um pouquinho. É o meu F de D. Tá? Então, aqui o meu F de A, ele não é um máximo local, porque o F de C, por exemplo, é maior do que ele, né? Mas se eu olhar aqui só pertinho de A, ele é máximo. Então, ele é um máximo... Perdão, ele não é um máximo absoluto, né? Porque se eu olhar para aqui, para minha função toda, tem valores maiores, mas ele é um máximo local. Aqui, se eu olhar só para perto de A, né? Se eu olhar aqui para esse intervalo aqui, então, nesse intervalo aqui, o f de A é um máximo. Então, a gente diz que ele é um máximo local. Meu f de B é a mesma coisa. Se eu olhar aqui só para pertinho de B, né? Vou pegar esse intervalo aqui. Aqui, ele é um mínimo, né? Claro que se eu olhar para minha função toda, ele não é o mínimo. Por quê? O meu f de D, por exemplo, é menor do que o f de B, né? Mas aqui, só nesse pedacinho aqui, ele é mínimo. Então, ele é um mínimo local também. F de C é o quê? É um máximo, né? Porque observa que todo máximo absoluto também é um máximo local, né? Se eu olhar aqui pertinho de C, ele é máximo. E no geral, né? Se eu olhar para minha função toda, ele ainda é máximo, né? Então, o F de C, ele é máximo absoluto, né? Porque toda a minha função está abaixo ali de f de c. Ele é o maior valor da minha função é f de c. E o f de d é o meu mínimo absoluto, né? Também é um mínimo local. Todo mínimo absoluto é um mínimo local, né? Porque se ele é menor do que todo mundo para todo x do domínio, em particular também vai ser ali perto do d, né? Mas aqui nesse caso é mais do que local, ele é um mínimo absoluto.
tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aí de máximos e mínimos, né? Locais e absolutos, tá? Local é quando ele é máximo ali, quando a gente olha só para aquele pedacinho. E absoluto é quando ele é máximo, né? O mínimo, mesmo que a gente olhe para a minha função inteira, tá? Essa é a nossa diferença aí. A gente tem agora um teorema bem interessante, que é o teorema do valor extremo. Ele diz o seguinte: se f é uma função contínua, num intervalo fechado, AB, tá? Fechado é limitado nesse caso aqui, tá? AB. Então, F assume valor máximo e mínimo absolutos, tá? Isso é absoluto aqui nesse AB, tá bom? Olhando para esse AB como domínio. Aqui meu domínio é AB. Existe, vou chamar de C1, não, M e M, tais que F de M é menor ou igual a F de X, que é menor ou igual a F de M, para todo X pertencente a B, tá? Então, se a minha função ela é contínua e está definida num intervalo fechado, ela vai ter máximo e mínimo absoluto, tá? Ah, professora, mas a função não sempre tem máximo e mínimo? Não necessariamente, tá? Vamos ver aqui. Porque a hipótese vamos botar assim. Importância das hipóteses. O que são as hipóteses aqui do teorema, né? A minha função tem que ser contínua e está definida no intervalo fechado. Então, vamos ver por que é muito importante que essas hipóteses sejam satisfeitas. Vamos desenhar aqui uma função que não seja, primeiro, no intervalo fechado, né? Considere f de x, f de 0 até 1, intervalo aberto, dada por f de x igual a 1 sobre x. Aquela função bem conhecida, né? A gente sabe, né, que f não tem máximo nesse intervalo. Por que não tem máximo? Se a gente olhar, né, a gente já sabe e estudou bastante essa função. O que acontece com essa função aqui pertinho do zero? Ela está tendendo a infinito. Então, se ela está tendendo a infinito, ela está cada vez mais indo lá para cima, ela não tem como ter máximo, né? Aqui de 0, vamos botar que aqui seja 1, tá?
Tá bem desproporcional, mas tudo bem. Como ela tá indo para infinito aqui, não pode ter máximo, né? O limite aqui, quando x tende a zero, é igual ao infinito, tá? Lembram disso? Então, não tem máximo. Então, a hipótese do intervalo ser fechado é muito importante, tá? Intervalo fechado. Agora, vamos ver outra função aqui. Considere f. Vou até botar agora no intervalo fechado. Dada por f de x igual. Deixa eu ver aqui. Pode ser. Vou botar aqui de 0 a 2, só para não usar números quebrados, tá? Então, vai ser x ao quadrado, se x pertence a 0 até 1. E, deixa eu ver, menos x, se x pertence a 1, de 1 até 2, tá? Então, que função é essa aqui, né? Vamos desenhar aqui. Tenho aqui, né, começando do 0 até aqui o 2. Vamos supor que aqui seja 1. Então, do 0 até o 1 aberto, né, a minha função é x quadrado. Então, só que aqui ela é aberta, tem um buraquinho aqui. Para x igual a 1, ela é menos 1. Então, deixa eu botar aqui mais para baixo. Então, aqui... é menos x, né? Então, é uma reta aqui. Começando aqui no 1. Que é o 0. Então, o que acontece com essa função? Essa função aqui é 2, menos 2. Essa função aqui claramente é descontínua, né? Então, agora eu tenho um intervalo fechado, porém, a minha função, eu tirei a hipótese da continuidade, é uma função descontínua. O que acontece aqui? Essa função não tem máximo. Por que ela não tem máximo? Muito cuidado, tá? O máximo tá aqui? Estaria aqui, porém, ele não está. Por quê? Porque quando chega nesse pontinho aqui, ele tá aberto, ele tá aqui embaixo. Então, aqui, o que acontece? Se eu pegar qualquer ponto aqui, né, antes do 1, esse aqui seria o ponto 1. O 1 não pode ser o meu máximo, porque o 1 não é f de ninguém, tá? Para ser considerado máximo ou mínimo, tem que ser f de alguém, f de algum c, tá? Aqui, não, f de 1 não é 1, né? F de 1 aqui, no caso, é menos 1. Então, esse 1 aqui, ele não tá na minha imagem, vamos dizer assim, né? Quem é a minha imagem aqui? Vou botar f aqui. A imagem...
da função f é o conjunto. Então, vai ser de 0 até 1 aberto, né? Unido aqui de menos 1, de menos 2 até menos 1. Esse conjunto aqui não tem máximo. Por quê? O candidato a máximo aqui seria o 1, mas o 1 não tá nesse conjunto, porque o 1 tá aberto aqui, né? O 1 não pertence a esse conjunto. Então, ele não tem máximo. Qualquer valor menor que 1 que eu pegue aqui, ó. Ah, então esse cara aqui tá muito pertinho, ele é máximo? Não, porque sempre vai ter alguém aqui maior que ele, tá? Por mais perto que eu pegue do 1, sempre vai ter alguém maior que ele. Porque o único que poderia ser máximo aqui é o próprio 1, só que o 1 não tá no meu conjunto, tá? Na minha imagem, tá? Na imagem da minha função. Então, esse conjunto aqui não tem máximo, que é a minha imagem. Então, a função não tem máximo, tá? Tudo bem? Ou seja, a hipótese de continuidade também não pode ser retirada. Deixa eu considerar. A hipótese da continuidade de f, tá? Então, é muito importante que as hipóteses sejam satisfeitas, ou seja, minha função tem que ser contínua e tem que estar num intervalo fechado. Com essas hipóteses, então, eu posso afirmar, né, que a minha f ela vai ter máximo e vai ter mínimo absoluto, tá? Beleza, já sabemos, né, o que é o máximo, o que é o mínimo, quando uma função tem máximo e mínimo. O que isso tem a ver, então, com a derivada? A gente vai ver aqui agora no próximo teorema. E é um teorema que é até bem... É de Fermat, né? Fermat, perdão. É bem intuitivo da gente entender por quê, né? Ele diz o seguinte, se f tem um máximo ou mínimo, tá? Tanto faz. Local, tá? Não precisa ser absoluto, local é suficiente. Lembrando que todo absoluto também é local, tá? Mas o local não necessariamente é absoluto. Então, se ele tem um máximo ou mínimo local em C, e F', né, e se, a outra hipótese, né, que F' de C existe, que pode ser que não exista, tá? Mas se existir, uma coisa importante, vou colocar como observação depois, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Então, se existir, então, a derivada F' de C tem que ser igual a zero, tá? Uma observação aqui importante é que se a F' de C existe, está implícito, né? Que C é um ponto de acumulação bilateral. O que isso significa? Tem valores, né? Tem
vários pontos do meu domínio, tanto à esquerda quanto à direita de C. Por que isso, gente? Porque f' de C, lembra o que é f' de C? É o limite quando x tende a C. E a gente só pode falar de limite, né, quando a gente tem pontos à esquerda e à direita de C, certo? Porque a gente faz limite, o limite existe quando os limites laterais existem, né? E os limites laterais, para a gente estudar os limites laterais, a gente tem que estudar os pontos à esquerda de C e à direita de C. Então, aqui está implícito que o C é um ponto, tá? Para f' de C ser igual a zero, no caso existir, o C tem que ser um ponto de acumulação bilateral. Exemplo, nesse caso aqui, né, nesse intervalo aqui 0, 0, 2, o zero não é um ponto de acumulação bilateral. Por quê? Só tenho pontos do meu domínio aqui à direita de zero, né? Quem é o meu domínio? É o intervalo de 0 até 2. Então, eu só posso estudar minha função à direita de zero. À esquerda de zero eu não posso. Então, como é que eu vou estudar o limite quando x tende a zero? Se não tem ninguém, a f não está definida, né, para os valores de x menores que zero, né? No caso, para x tendendo a zero pela esquerda. Então, nesse caso aqui, a gente não consideraria como a derivada existir. A gente não pode estudar a derivada de um ponto se esse ponto não for um ponto de acumulação bilateral, tá? Então, aqui, quando a gente fala que existe, a gente está falando que esse C ele é um ponto de acumulação bilateral. Ou seja, ele está ali no meio de um intervalo, tá? Ele não pode ser um dos extremos de um intervalo. Basicamente é isso, tá bom? Os extremos de um intervalo nunca são pontos de acumulação bilateral, ok? E esse teorema é um teorema bem tranquilo da gente entender, porque se a gente olhar, né, uma função aqui, uma função qualquer. Calma aí, deixa eu fazer assim. Tá. Aqui, quais são os meus pontos, né, de máximo e mínimos aqui, locais ou absolutos? Tanto faz. Aqui eu tenho um, né? Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. Local, nesse caso aqui é absoluto. Aqui eu tenho outro. E aqui eu também tenho mais um. O que a gente observa desses pontos que são máximos e mínimos aonde a derivada existe, tá? Porque se eu perceber, aqui é onde a derivada não existe nessa função. A gente já analisou, né? Quando que a derivada não existe geometricamente, é quando a gente tem esses biquinhos aqui, né? Aqui a minha função tem um biquinho aqui, ó. Então, aqui a minha derivada não vai existir, tá? Aqui eu não tenho uma derivada, porque a derivada seria a reta tangente a esse ponto. E aqui eu teria várias retas tangentes, né? Essa, enfim. Então, a gente já viu que quando eu tenho um biquinho desse tipo, uma coisa pontuda, a derivada não existe, tá? Onde a derivada existe é aqui onde a minha curva é suave. O que a gente percebe? Toda vez que a gente tem um máximo ou um mínimo, né? Aqui eu tenho máximo local e aqui um mínimo local. O que acontece? É como se eu tivesse um morrinho, ou virado para cima ou virado para baixo. E o meu ponto de máximo e mínimo é sempre esse ponto aqui em cima do morrinho ou esse ponto aqui, né? Nessa parte aqui de baixo. Então, o que acontece? O que é a derivada nesse ponto? A gente já estudou a derivada, né? A derivada nada mais é do que a inclinação da reta tangente. Qual a inclinação da reta tangente aqui? Como isso aqui é um morrinho, a reta tangente sempre vai ser essa aqui. A reta tangente são sempre retas totalmente horizontais. Retas horizontais têm inclinação igual a zero. Aqui não é essa reta horizontal, porque eu teria várias retas tangentes aqui, tá? Então, aqui eu tenho um mínimo, porém, a derivada não existe, tá? É por isso que a gente diz que quando a derivada existe, tá? Não basta só ser um mínimo. Pode ter um mínimo que a derivada não é zero. Quando? Quando essa derivada não existe, tá?
Mas se a derivada existir, se é um ponto de mínimo local e a derivada existe, e se eu tô dizendo que a derivada existe, é porque esse é um ponto que tá no meio do meu intervalo, tá? Não pode estar na beiradinha do meu intervalo. Vamos supor que aqui minha função começa aqui, termina aqui, né? Todos os meus pontos aqui, ó, são A e B. Dentro de A, B, tá? Não é nem A e nem B. Então, aqui, as retas tangentes, né? A gente consegue observar que as retas tangentes nos pontos de máximo e mínimo sempre tem inclinação zero. Ela é totalmente deitada na horizontal. Tá? E é por isso que a gente tem esse teorema. Muito cuidado! Esse teorema não é uma equivalência, não é um C somente C. Então, cuidado com o quê? O meu teorema aqui que ele me diz: se eu tenho um ponto de máximo ou mínimo local, então, e a minha F' de C existir, então F' de C é zero. Cuidado, a volta não é verdadeira, tá? A recíproca não é verdadeira. O que é a recíproca? Se F' de C é igual a zero, então F de C é um ponto de máximo ou mínimo local? Não, tá? Exemplo. Vamos tomar F de x igual a x ao cubo, né? Quem é F de x igual a x ao cubo? É essa função aqui. Certo? O que acontece com essa função? Quem é F' de x? A gente sabe derivar x ao cubo, né? É o quê? 3x². Certo? Então, quem é F' de zero? F' de zero é 3 vezes 0 ao quadrado, que é zero. Porém, F de zero igual a zero não é máximo nem mínimo local. Né? A gente consegue identificar aqui, F de zero é esse ponto aqui, F de zero igual a zero, e isso aqui não é um máximo nem um mínimo local, né? Vou colocar aqui de roxinho. Claramente a gente vê aqui que tem pontos maiores e menores aqui, bem pertinho desse F de zero, tá? Então, muito cuidado, a volta não é verdadeira. Dizer que F' de C é igual a zero não significa que F' de C é um máximo ou um mínimo, tá? Mas se for um máximo ou um mínimo e a derivada existir, aí eu posso dizer que F' de C é zero. Esses pontos, porém, né, onde a derivada é zero, pode ser que sejam máximos ou mínimos, mas pode ser que não, tá? Como eu acabei de mostrar, né, aqui eu tenho um ponto que a derivada é zero, mas ele não é um máximo nem um mínimo. Mas são pontos interessantes, tá? São pontos que a gente vai estar interessado em estudar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome para eles. Deixa eu definição aqui. Um número crítico ou ponto crítico, né? De uma função f
é um número C do domínio Então, primeiramente, meu número crítico tem que ser um ponto do domínio, tá? Ele precisa estar no meu domínio. Se não tá no meu domínio, não tem como ser crítico. Tal que f' de C é igual a zero ou f' de C não existe. Então, esses pontos, tá? Onde a derivada é zero, que são candidatos a ser máximos ou mínimos, né? Mas não necessariamente são. Mas eles são pontos que vão ser interessantes a gente estudar. Então, a gente vai chamar esses pontos de número crítico, tá? Quando a derivada é zero ou quando a derivada não existir. Também são números que a gente vai estar interessado em estar analisando esses números. A gente vai chamar de números críticos, tá? Então, pelo teorema aqui, né? Esse teorema de Fermat, o que a gente tem? Se f é o máximo ou mínimo, então f é um número crítico, certo? Se f tem o máximo ou mínimo em f de C, né? Então, C é um número crítico, tá? Porque a gente já viu que ou f' de C existe e é igual a zero, ou não existe. Então, com certeza, é um número crítico. Os pontos de máximo e mínimo sempre são números críticos, ok? Aqui, vou até botar como observação. Pelo teorema de Fermat, perdão, Fermat. Não sei pronunciar. Teorema. Os pontos de máximo e mínimo locais são números críticos. Okay? E com isso tudo, a gente viu, né, lá no teorema do valor extremo, que f, né, se f é uma função contínua no intervalo fechado, ela sempre tem máximo e mínimo, ela vai ter esse valor de máximo e mínimo. E com essas observações que a gente acabou de fazer aqui, né, usando a derivada para relacionar máximos e mínimos, a gente consegue encontrar os máximos e mínimos dessas funções, tá? Então, vou chamar de método intervalo fechado. Então, seja f uma função contínua num intervalo fechado. Né, que eu vou chamar de AB. Então, tá? Sabemos, né, que f assume máximo e mínimo local. Perdão, global. Absoluto também, em alguns livros, tá? Pode ser escrito como global. Aqui eu vou botar absoluto mesmo. Como encontrá-los? Então, como que a gente vai encontrar? Primeira coisa, a gente sabe que esses pontos são números críticos, né? Então, aonde eu vou procurar esses pontos de máximo e mínimo? Nos números críticos. Simples, né?
Porque eu sei que se é um máximo ou um mínimo, então f' desse C, né, tem que ser zero, ou não existir. Ou seja, tem que ser um ponto crítico. Então, eu vou procurar entre os pontos críticos, tá? Pode ter ponto crítico que não é meu máximo e mínimo, mas meu máximo e mínimo com certeza é um ponto crítico, então tá ali entre eles. Normalmente a gente não tem muitos pontos críticos, então vale a pena a gente procurar, tá? Então, primeiro passo, né? Encontrar os pontos críticos de F em AB. Perceba que aqui o meu intervalo está aberto. Por quê? Porque eu não tenho como analisar derivadas, né, em pontos do extremo, tá? Então, não tem como eu estudar se a derivada existe ou não existe, simplesmente porque o ponto não é de acumulação bilateral. Então, não tem como estudar o limite ali. Então, quando eu tô falando de pontos críticos, né, que eu tô falando que a derivada é zero ou a derivada não existe, para sequer estudar a derivada, se ela existe ou não, precisa ser um ponto de acumulação, tá? Então, por isso que eu coloco a B aberto, tudo bem? Então, eu vou encontrar os pontos críticos de F, tá? No intervalo aberto AB. Vou encontrar depois os valores de F nos pontos críticos. Tá? Novamente em AB. Não preciso botar aqui, tá? São nesses pontos críticos aqui. Depois, observa que como eu desconsiderei o ponto A e o ponto B, eu preciso analisar eles também, né? Então, eu vou encontrar os valores de F nos extremos. A e B. Depois, eu vou comparar. Né? Porque eu sei que o máximo é o maior deles, o mínimo é o menor deles. Então, eu vou comparar todos esses valores, né? A F aplicada em todos os pontos críticos, a F aplicada em A F aplicada em B, e o maior deles vai ser o meu máximo absoluto, o menor deles vai ser o meu mínimo. Por quê? Porque com certeza, se é o máximo ou o mínimo, tem que estar nesse conjunto de pontos aí, ou nos pontos críticos ou nos extremos, tá? Então, fazendo um exemplo aqui rapidinho. Mínimo absoluto da função f de x igual x ao cubo menos 3x quadrado mais 1 no intervalo, preciso ter um intervalo fechado, né? Essa é uma função contínua, mas ela tem que estar definida no intervalo fechado. Então, vou definir ela aqui do intervalo menos 1/2 até 4. Tá? Esse é o intervalo. Então, como que a gente vai fazer isso aí? Primeira coisa, vou achar os pontos críticos. Quais são os pontos críticos? Onde a minha derivada é igual a zero ou não existe. Nesse caso aqui é um polinômio, a gente sabe que a derivada existe, né, em todos os pontos. Então, quem é a derivada dessa função? A gente sabe derivar facinho essa função aqui, né? Vai ser 3x quadrado menos 6x e 1, derivada de 1 dá zero. Então, essa aqui é a minha derivada.
Eu quero os pontos onde minha derivada é zero. Então, eu vou fazer o quê? F' de x igual a zero. Quero saber para que x a minha derivada é zero. Ou seja, quem é f' de x? 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. Vou colocar o 3 em evidência aqui. O 3 e o 3x em evidência. Eu tenho 3x vezes x menos 2 igual a zero, certo? Só coloquei o 3x em evidência. Aí aqui 3x quadrado, para dar 3x quadrado, tem que multiplicar por x. Para dar menos 6x, tem que multiplicar por 2, tá? Para um produto ser zero, então, ou 3x tem que ser zero, ou x menos 2 tem que ser zero, né? Então, ou 3x igual a zero, isso me dá x igual a zero, ou x menos 2 igual a zero, e isso me dá x igual a 2. Então, os meus pontos críticos são 0 e 2. Nota que eles estão no meu intervalo menos 1, 2. Então, vou ter que analisar eles, tá? Se os pontos críticos não tivessem caído aqui dentro desse intervalo, eu nem precisava olhar, tá bom? Mas esses pontos críticos estão no meu intervalo, então eu vou analisar ele. Agora eu vou analisar, então, quem é f de zero. F de zero vai ser 1. Vou até botar aqui. Vai ser 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 1, que é 1. E quem é f de 2? Vai ser 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1, né? 2 ao cubo é 8. Então, eu tenho 8 menos, aqui 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 mais 1. Aqui vai dar 8 mais 1, 9. Para 12, 3. Então, menos 3. E agora, eu tenho que analisar, né, os valores de f nos extremos de A e B. Ou seja, f de menos 1 meio e f de 4. Então, f de menos 1 meio vai ser menos 1 meio ao cubo, menos 3 vezes menos 1 meio ao quadrado, mais 1. Isso aqui vai me dar menos 1 sobre 8. Menos, aqui vai ficar 1/4, né? Porque ao quadrado o menos vai sumir. Então, vai ficar menos... Vai ficar 1/4. 3 vezes 1/4, 3/4. Só que aí tem o menos. Menos 3/4. Tá? É o menos do 3, porque o menos 1 meio vai ao quadrado, vai ficar positivo. Mais 1. Então, esse aqui, esse 3/4, eu vou fazer como 6/8, tá? Só multipliquei por 2. Que aí vai ficar direto aqui, isso aqui vai dar menos 7 sobre 8. Mais 1. Tenho 8 menos 7, 1/8. Ok? Isso aqui é só continha, tá, gente? Só continha com fração. Agora, f de 4. Então, eu tenho 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Então, eu tenho 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Né? Menos, aqui, 4 vezes 4, 16, vezes 3, vai dar 6 vezes 3, 18, com 30, 48. Mais 1. Então, aqui vai dar
16, né? 64 menos 48 é 16, mais 1, 17. Então, agora eu só vou comparar. Comparando, né? Eu sei que o meu máximo é o maior entre eles, porque o meu máximo tem que estar aqui entre esses pontos. Tem que ser o maior. Meu mínimo tem que estar aqui entre esses pontos. Tem que ser o menor. Então, quem é o meu máximo? O maior aqui é o 17. Então, é f de 4. F de 4 é máximo. E o mínimo aqui é o f de 2, né? Que é menos 3. Então, f de 2 é mínimo. Absoluto. E encontramos, então, o máximo e o mínimo da minha função, tá? Vou botar aqui, o meu máximo aqui é o 17, o maior, e o menor é o menos 3, tá? Aqui é f de 2 e f de 4. Então, é isso. Daqui a pouco a gente vai ver mais alguns exemplos e alguns exercícios, tá? E tirar algumas dúvidas.